Naturalmente, eu vou falar sobre esse projeto de edição, que logo mais vocês terão a oportunidade de ver, Muito Dalma, Cartas de Paulo Barreto. Que vai ser lançado amanhã, lembrando, junto Obrigada. com os dois outros João livros. de Barros. Muito bem, sob o título, justamente esse que vocês podem observar, Cartas de Paulo Barreto, João do Rio, a João de Barros, 1909-1921, circulação cultural entre Brasil e Portugal no início do século XX. O projeto de edição da correspondência de Paulo Barreto, João do Rio, a João de Barros, nasceu em 2010. No encontro em Paris sobre engajamento de intelectuais portugueses e brasileiros na implantação da República em seus países. Conhecendo-nos pessoalmente, eu e Cláudia, nessa ocasião, e aliando nossas competências, lançamos-nos numa aventura que, ligando os dois lados do Atlântico, fez desse trabalho uma espécie de eco da relação transatlântica que unira os dois escritores. História e literatura, juntas, trouxeram à tona aspectos decisivos das relações culturais entre Brasil e Portugal, no início do século XX, possibilitando dimensionar a condição de jornalista e escritor à época, as relações necessárias entre as letras, jornalismo, a política e o poder em ambos os países. Só para vocês verem um pouco os personagens que se envolvem, né? A edição reúne documentos de origens diversas, totalizando 66 cartas que o boneco de capa para o jornal A Pátria vem completar. Integram o espólio literário de João de Barros, que se encontra no Arquivo da Cultura Portuguesa Contemporânea da Biblioteca Nacional de Portugal. Graças a Antônio de Barros, tivemos acesso aos manuscritos autógrafos de 3 cartas enviadas por Paulo Barreto, precedentemente publicadas por Manuela de Azevedo, assim como um importante número de documentos inéditos. Um constante trabalho de confrontação entre os diversos índices temporais nelas contidos fez emergir a ordem dessas cartas, já que apenas 9 delas tinham sido datadas. Isso pressupôs a identificação de situações, pessoas, obras, instituições, manuscritos e colaborações em jornais brasileiros e portugueses referidos por Paulo Barreto. Salientamos que essas 66 cartas não representam o conjunto total da correspondência entre Paulo Barreto e João de Barros. Diversos indícios apontam para o fato de que se trata de um conjunto parcial, vestígio de uma relação epistolar mais vasta, cujo porte exato não se pôde determinar com precisão. Algumas cartas estão acompanhadas de envelopes não datados. E, em grande medida, o suporte em que foram escritos são papéis nos quais figuram timbres pessoais, como estes, de hotéis, da revista Atlântida e do jornal A Pátria, fundado por João do Rio. É relevante o fato de que grande parte desta correspondência foi redigida em linguados. Ou seja, no calor das redações, às pressas, o que explica o estilo muitas vezes telegráfico. Vale ressaltar que, endereçada a João de Barros, essa correspondência foi escrita por Paulo Barreto, pessoa física. A persona João do Rio assina apenas as 2 primeiras cartas dessa série, o que traduz, logo de partida, o caráter pessoal assumido pela correspondência. Confirmando tal caráter, Paulo Barreto enfatiza o amigo em carta de 1915. Sou João do Rio só para as letras. O remetente é o cidadão Paulo Barreto, que a subscreve, razão pela qual o título do nosso livro é Cartas de Paulo Barreto a João de Barros.
Restou da troca entre o escritor brasileiro e o português apenas a correspondência ativa de Paulo Barreto, cuja voz, de certo modo, ecoa no vazio, embora muitas cartas contenham respostas a questões fáceis de adivinhar. O diálogo epistolar, noção questionável, é bem verdade, é aqui um solilóquio, no qual Paulo Barreto representa seus projetos, desafetos e também a amizade que nutre por João de Barros. Contudo, é de assinalar que essa correspondência, cujo prefixo indica o compromisso de duas partes e supõe uma reciprocidade, transcorreu em contextos diversos. Um pessoal, relativo à etapa da vida de cada um deles. O segundo, literário, relativo ao conjunto das obras produzidas pelos autores, e no qual se inscreve a produção epistolográfica de ambos. Um terceiro, que diz respeito às evoluções estéticas, à história dos gêneros e da literatura. E um último, por fim, ligado à esfera política, social e cultural, que envolveu as cartas como objeto literário. Sendo assim, a correspondência entre autores pode ser situada numa espécie de terreno baldio, fronteiriço entre vida e obra, no qual até mesmo as cartas mais triviais podem ser interpretadas como sintomas. Sintomas de seus respectivos processos criativos, do entrelaçamento entre vida e obras, de um intercâmbio iniciático, da condição do escritor em sua própria historicidade. Contudo, é o caráter pessoal, quase íntimo, que se destaca logo na primeira leitura. Esse conjunto de cartas é, antes de tudo, um espelho de sentimentos compartilhados. Muito obrigado pela tua carta. Viste que eu estava triste e mostraste uma emoção que me enterneceu. Somos mesmo muito amigos. Eu sinto que te quero bem profundamente. Daí o bem da tua carta. Ainda que várias dessas missivas organizem-se muito mais em função de sua finalidade pragmática do que da obediência às normas clássicas do gênero, nelas a amizade transparece imediatamente nas formas de tratamento. Meu caro João, meu querido João, e nas despedidas que fecham as cartas. Todo teu Paulo, do coração, do velho Dalma Paulo. As cartas reafirmam, em um primeiro plano, o caráter pessoal da relação extensiva às famílias de ambos. Paulo Barreto tinha estima pelo Visconde da Marinha Grande, pai de João de Barros, que conhecia bem. E o velho insigne, que é o Visconde da Marinha Grande, teso? A estada em Lisboa de sua mãe, Dona Florência, em 1912, quando esteve aos cuidados da família Barros. Que tal a senhora minha mãe por aí? A viajante tem te aborrecido muito? Aprofundou os vínculos familiares. Minha mãe é muito inteligente e amei que ela trouxesse de vocês e de Lisboa uma tão sentida e exata ideia. Também algumas aventuras amorosas, sentimentais e ou eróticas de ambos eram compartilhadas em missivas que comportam informações que talvez surpreendam o leitor. Conto não ter mais a Áurea nesse momento. Ufa, poeta, que coisa pavorosa, um homem gordo, amado por uma senhora histérica. Por vezes, a profunda amizade toma forma de exercício magistral da arte epistolar, quando a retórica aceita o desafio de, através dos mares e da distância temporal, desfazer mal-entendidos. Desde sempre a distância foi a um só tempo a fonte e a maldição da troca epistolar. Se existe a correspondência, porque existe a distância. Desse modo, qualquer mal-entendido que facilmente poderia ser elucidado por pessoas próximas fisicamente, poderia transformar-se em desavença. Algo que Paulo Barreto tenta evidentemente evitar. Por outro lado, o tempo que levava uma carta para atravessar o Atlântico aumentava a angústia de que o destinatário pudesse compreender o conteúdo da missiva num sentido diferente daquele esperado pelo destinador.
É isso que denota a grandiloquência e explica, talvez, o excesso de demonstrações de carinho. Assim, em carta de 1916, Paulo Barreto desenha arabescos estilísticos e produz preciosa demonstração de seu domínio da arte epistolar, buscando colmar com as letras os possíveis equívocos provocados pelas distâncias temporal e espacial. Numa das tuas cartas, pareces menos justo comigo. Ora, é nervoso teu. Não podes duvidar do meu carinho por ti. Tenho a preocupação permanente do meu querido João. Não é amizade, é um escandaloso amor. As referências à concepção e à recepção de obras dos autores são constantes e nos permitem acompanhar a evolução de ambas as produções literárias, tanto no que tange à própria produção de Paulo Barreto, vejam lá. Vocês podem fazer aí reedições. Teatro com a Vargas e a Eva, um volume. Sésamo, que tem várias coisas delirantemente portuguesas, é o livro de conferências. E A Mulher e os Espelhos, que é um livro de contos. Escreva-me, se achares razoável a proposta. E quanto à produção de João de Barros. Desculpa, essa é uma cena da peça A Bela Madame Vargas. Depois do grande Anteu, continuaste na altitude, a ver como recebiam o filho de Anteu que vê o futuro. A tua oração à pátria e à ansiedade mantém o calor de fogueira aos ventos. Sísifo dirá ao mundo que, além de realizar e crer no futuro, é preciso insistir, insistir, insistir para mostrar ao mundo o rádio ideológico que há em toda a obra eterna. Aqui a notícia do lançamento do Anteu. Tá? Igualmente, as cartas são um terreno no qual se plasma a impregnação de ideias artísticas ou estéticas de um sobre o outro. Em especial, o caso do neorromantismo vitalista, de inspiração no niilismo ativo nietzschiano, adotado por Barros, que faz Paulo Barreto deslocar-se do decadentismo que tinha inspirado sua produção ficcional desde fins do século XIX. A passagem escrita logo após a partida de Barros de sua visita ao Brasil salienta o impacto dessa estética sobre os literatos brasileiros. Aí está. Muitos discípulos, aqui eles continuam a proliferar. O teu passeio pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, na verdade, foi a aparição de Dionísios. Há bacanais em cada poema e os poetas rebentam de esperança e de alegria. A alusão é evidente à inflexão do filósofo da vontade de potência na obra de Barros, que, encarado como médico de uma cultura enferma, seria capaz de orientar o homem para a saída do labirinto do pessimismo até então vigente nas letras. Esse princípio estimularia a criação de projetos comuns entre literatos brasileiros e portugueses, como foi o caso da revista Atlântida. O espírito de renascimento nacional da Primeira República Portuguesa, ligando um passado glorioso a um futuro a construir, buscava promover o retorno às origens e abertura ao mundo. O mito de Anteu, filho de Poseidon e de Gaia, condensa de modo representativo esse projeto. O longo poema dramático de João de Barros, justamente de título Anteu, era de um patriotismo otimista, inspirado pelos ideais republicanos. De sua repercussão entre os brasileiros, os exemplos são numerosos. Quantas pessoas pensam em ti agora, no Brasil, lendo o Anteu? Quantos aqui em São Paulo agora estão gratos às tuas palavras? Outro mito grego, o da Atlântida, continente desaparecido, que teria existido entre a Europa e a América, seria o mote do maior projeto comum. Pierre Vidal-Naquet, em Atlântida, Pequena História de um Mito Platônico, analisa as diversas apropriações que dele fizeram escritores e políticos desde o Renascimento,
Se tivesse estudado o caso português, o historiador certamente teria citado o projeto de Barros, de João de Barros e de Paulo Barreto, já que esse se inscrevia não simplesmente num movimento pan-lusitano de união espiritual com o Brasil, mas a mouvance da latinidade em que circulavam Anatole France, Poadin, Graça Aranha, Guilherme Ferreiro e Jean Finot. A revista Atlântida, 1915 até 1920, com seu projeto, sua existência e as imensas dificuldades que atravessou, é personagem constante dessa coleção de cartas. Recebi os avulsos, estamos a distribuí-los. Já tem uma sala na Avenida Central, no caso, no escritório da agência americana do nosso Oscar de Carvalho Azevedo. Isso custa um trabalho estafantíssimo e prático no momento em que eu voltei freneticamente a escritor. O projeto da Atlântida. Outro projeto importante que se delineia nas cartas relaciona-se a uma das principais atividades culturais compartilhadas por portugueses e brasileiros no início do século XX, o teatro. Companhias portuguesas atravessam o Atlântico e os palcos brasileiros eram, à época, luso-brasileiros. No outro sentido, a recíproca era menos verdadeira, mas alguns autores brasileiros, como o próprio João do Rio, conseguiram ver estreadas suas obras em Lisboa. Além da importância dos aspectos propriamente ligados à dramaturgia, vale lembrar que o teatro também fazia funcionar uma indústria cultural com implicações financeiras decisivas. Em carta de 1913, Paulo Barreto expunha estratégia artística financeira ao referir-se ao implacável poder de sua pena em construir e destruir carreiras. Sou um inimigo, talvez inconveniente, para quem tem interesses no Rio. O Schaumbach, desde que não foi ao meu jantar aí, no caso em Lisboa, sendo correspondente da Gazeta, nunca mais teve peça que pegasse no Rio, e não terá. Além do prejuízo de algumas centenas de mil réis com o corte que a Gazeta lhe deu. Os autores são os cabotinos. Tenho-os na mão para apertá-los até se desfazerem em farinha. Esse é o Schaumbach, que sobrou dele, talvez. Sua peça de teatro, A Bela Madame Vargas, teve muito sucesso nos palcos do Rio de Janeiro, estreando em 1912. O carioca, ao compartilhar o êxito com seu amigo português, manifesta imediatamente o desejo de vê-la encenada na ribalta lisboeta. Mando-te uma cópia da peça para o República e escrevo ao mesmo tempo ao Augusto e ao Visconde. Acho que eles podem montar a peça. É brasileira, sendo universal. E com 3 cenas de levantar a plateia. A correspondência dá a ver uma relação pouco recíproca da parte dos empresários lisboetas a produzir as peças brasileiras. Sempre pensei que a minha peça, chegando em novembro, chegaria a tempo para a temporada presente. O velho Braga passou-me uma epístola amável, dizendo-me as evasivas habituais antes de ler a peça. Esse é o Braga. No início do século XX, os livros portugueses e os brasileiros compartilhavam os mesmos leitores. Publicar nas páginas dos jornais fazia com que um autor se mantivesse vivo na memória dos leitores, além de assegurar rendimentos regulares. As colaborações para os jornais eram pagas e os periódicos brasileiros remuneravam bem. Por telegrama, já mandei dizer: o País, o jornal, paga os teus artigos e receberá a tua colaboração uma vez por semana a 10.000 fortes. É por isso que o termo comércio epistolar, frequente nas obras sobre o gênero, para referir uma relação estabelecida por meio de cartas, adquire um sentido aqui muito mais abrangente do que apenas o da troca de missivas. Trata-se de um intercâmbio de apoios. Ontem apareceu-me o volume na redação e com grande alegria pus-me a lê-lo.
é o teu livro definitivo, o teu melhor livro. Vou escrever um artigo, mas desde já começo a citar-te até em notícias. Mando-te um jornal como prova disso. No empenho de serem sempre úteis um ao outro, podemos constatar as condições impostas aos homens de letras durante o processo de constituição do mercado das letras nos dois países. Os escritores se faziam agentes um do outro, organizando conferências, homenagens, contatos em Portugal, no Brasil, na França, na Argentina. Envolvidos com remessas promissórias, transferências monetárias, negócios com plantadores de cacau em São Tomé e no sul da Bahia, com exportação de borracha, os correspondentes viviam angustiante cotidiano, que atesta a difícil situação. Pelos dados estatísticos da exportação, vê-se que a produção da Bahia aumenta vertiginosamente, só tende a aumentar. Como, além da quantidade sempre maior, o cacau brasileiro é vendido mais em conta, para os produtores de cacau das colônias lusitanas de África, a situação é cada vez mais alarmante. A chave salvadora, a chave salvadora está no que disse o senhor Freire de Andrade, aliança dos produtores portugueses e brasileiros. Conto de réis fortes, fracos, escudos, libras, agências financeiras e bancos são termos que frequentam a miúde essa correspondência, ensobrecendo o dia a dia dos dois criadores, forçado, sem terem os meios, a buscar o amparo dos homens e das instâncias do poder. A tua presença seria muito bem, dito ao João de Barros, né? O reclamo é permanente. Como te mandei dizer, o Oscar Rodrigues Alves, né, está pela subvenção das conferências em São Paulo. Não falhará, mesmo que eu tenha de ir ao velho conselheiro, Rodrigues Alves, que é meu amigo. Aqui haverá uns dinheiros mesmo. Quanto a passagens, isso eu arranjo com o Silvio Romero Filho. E o Dantas, para te mandarem dar lá umas 100 libras. Amparo dos homens e das instâncias do poder que Paulo Barreto barganhava no espaço fechado das oligarquias, possuindo a perfeita noção do poder da imprensa e dela sabendo utilizar todos os recursos em uma época que a maioria dos homens políticos também tinha veleidades literárias. A exemplo de Lauro Miller, que além de ser ministro das Relações Exteriores do governo Hermes da Fonseca e Venceslau Braz, candidatou-se e foi eleito à Academia Brasileira de Letras. Por ser uma correspondência entre um autor brasileiro e um português, que podem praticamente ser considerados antonomásias da figura do escritor, jornalista e político nos dois países, esse conjunto insere-se, é claro, no âmbito das relações culturais e políticas entre Brasil e Portugal, evidenciando o circuito comercial e financeiro das relações culturais luso-brasileiras nas duas primeiras décadas do século XX.